Chamei o Moisés Oliveira para falar sobre a negociação do Gustavo Coutinho com o Sport. Sport Fortaleza, investimento de 7 milhões de reais. Moisés, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde para você e para todos os ouvintes da Transamérica, para os colegas de equipe também. Exatamente, viu, Vitor? É uma negociação grande, né? O Sport comprou 70% do atleta, fechou o contrato aí por 4 anos. Meu amigo, é 7 milhões de reais. O Sport vai pagar a primeira parcela nesta temporada e em 2025 paga a segunda parcela. Uma negociação muito alta que eu trazia no Bola na Rede na semana passada, Vitor, que os valores se aproximavam dos 5 milhões. Porém, após a partida e vitória do Sport contra o Petrolina, o Fortaleza disponibilizou aí todos os detalhes dessa negociação. Então o Sport ficou com 70% do atleta, 4 anos de contrato, o jogador tem 24 anos, chega para o Sport, já está na capital pernambucana, inclusive já participa nesta tarde das atividades com o grupo, mais uma negociação alta, 7 milhões de reais pela contratação. E vale aqui a gente pontuar novamente, 70% do atleta, 30% ficou com o Fortaleza, viu, Vitor? E tem trabalho hoje no CT para os rubro-negros. Trabalho agora à tarde, o Sport que após a partida de sábado já trabalhou ontem pela manhã e hoje tem trabalho à tarde, né? Tem também a coletiva de imprensa do Zé Roberto, ele que fez o gol, primeiro gol com a camisa do Sport, ele faz o gol do pênalti que aconteceu em cima do Romarinho e agora à tarde tem trabalho aí visando a partida contra o Retrô na Arena de Pernambuco na próxima quarta-feira, que a gente já adianta que esse jogo iria ocorrer. Na verdade o jogo estava marcado para terça-feira, né? Mas houve aí uma mudança pela Federação Pernambucana de Futebol e o jogo acontece na quarta-feira às 19 horas na Arena de Pernambuco, viu, Vitor? E tem jogador que é dúvida para esse confronto. Isso, o Ítalo, né, o volante, sofreu aí uma lesão no ombro na partida no primeiro tempo, finalzinho ali do primeiro tempo contra o Petrolina, não voltou para a segunda etapa e vai ser reavaliado nesta tarde, mas vira dúvida para o jogo contra a Fênix de Camaragibe na quarta-feira, Vitor. Rapaz, a gente estava aqui conversando sobre a possibilidade, não é, do Augusto Coutinho já começar estreando, um jogador importante, um jogador que foi comprado a peso de ouro, não é, para a divisão que o Sport está, mas o investimento foi feito e aí ele vai ter a ajuda de muita gente boa na frente, né? Vai ter a ajuda do Romarinho, ou o Kaique ou o Zé Roberto, né? São 2 jogadores importantes na movimentação, então ele vai estar cercado, não é, de garçons. Então a questão, se ele vai fazer gol, é outra quarangolé. Então, vamos aguardar. Quem para você, Zé, para você, Moisés, fez a melhor estreia? E quem dos 3, qual dos 3, deixou mais a desejar, podia ter feito mais, você esperava mais, hein, Zé? Bom, na verdade, assistimos os 3 jogarem e o que me deixou a impressão de que realmente precisa trabalhar mais um pouco, claro que pela qualidade vai trabalhar, foi o Sport. A gente viu um time do Sport um pouquinho fora daquilo que nós já vimos o Sport atuar, principalmente com a exigência do seu torcedor. É claro que você não pode, de forma nenhuma, fazer uma avaliação criteriosa aqui de que fulano de tal, porque é pouco tempo de trabalho. Futebol é uma coisa muito séria, futebol é uma coisa que você tem que ter uma preparação muito adequada para você entrar numa partida. Eu trabalhei 3 anos em Portugal e a preparação lá, eles dão 2 meses para você se preparar. O primeiro mês para fazer uma pré-temporada e o segundo mês para você disputar torneios, para pegar ritmo de jogo. Quando chega no campeonato, você pode fazer uma avaliação tranquila do time, que aí você tem mais do que subsídios, você tem um alicerce espetacular, que você conseguiu trabalhar, condicionar os atletas e você já chega sendo criticado se você não for bem. Então, esse tempo que os brasileiros não dão, os dirigentes brasileiros não dão para as suas equipes, é a mesma coisa dizer assim, eu gastei tanto e fui desclassificado tão cedo. Não, você foi incompetente quando aceitou a forma, da tabela ser feita e você, por ter o olho grande em disputar várias competições achando que vai resolver tua vida financeiramente, você acaba tendo um prejuízo muito grande. Então, dos 3,
dos 3 grandes de Pernambuco, e eu não gostei do Sport, né? Se pegar do Santa Foi Cruz, vou... também a menor pré-temporada, né, Zé? Pois é, é isso que eu tô falando, né? O ritmo do Sport é grande, mas nós não temos o direito, né, de fazermos uma análise criteriosa. Precisava entrar com 3 zagueiros, Zé? É um estilo dele, porque vê só, eu já treinei o Unibol, e o Unibol, quando eu treinei, eu botei 3 zagueiros. América de Natal, eu botei 3 zagueiros. Então eu gosto dos 3 zagueiros, né? E toda vez que se coloca 3 zagueiros, a primeira coisa que se fala é que o time é retranqueiro. Muito pelo contrário. É um dos times mais ofensivos que existe, porque você ataca com um número de jogadores significante. Você fica com 3 homens aqui atrás e os 2 laterais são 2 alas, que eles podem atacar simultaneamente. Então isso aí já dá um direito a você dizer assim, poxa, o time realmente, se eu olhar direitinho, é um time ofensivo. Você tem que ter um cara que saiba fazer uma leitura de jogo boa entre os 3 zagueiros, porque é o Thierry que faz isso muito bem, e você tem o Castan também, que é outro cara que parece um meia. Então esses 2 caras armam o time de uma forma que o terceiro, podemos dizer, zagueiro, ele torna-se zagueirão, não é? Porque os outros 2 tornam-se 2 meias, que eles vêm arrumando também. E depois até, Zé, quando ele abriu mão de um dos zagueiros, o Fábio Matheus fez ali como se fosse aquele volante que vira terceiro zagueiro, sabe? Certo. Se enfia ali no meio do zagueiro. Isso. Eu acho que ele gosta mesmo de jogar assim, né? Ainda que ele abra a mão de um zagueiro, ele faz o volante cumprir essa função, né? Claro, ele vai trabalhar esse time, não é? A gente já sabe que ele gosta desse tipo de situação. Em determinados jogos ele pode até mexer um pouquinho mais, mas a princípio o que ele fez, ele já tirou uma conclusão em relação ao que vai ser o seu time. Então não foram todos ainda regularizados, não é? E isso também é outra situação. Então ele tem ainda a possibilidade de ter outra equipe, não é, do meio para frente, porque aqui atrás ele pode ter definido ou não. Agora, Vitor, você me pergunta quem estreou mal, né? Que não foi tão bem. A desejar, podia ter rendido mais, porque os 3 venceram. Isso. E eu vou falar, não do Sport, pela qualidade de time que o Sport tem. Agora a gente tem que ter calma para analisar o Sport, porque o time do Petrolina não é qualquer time, tá? Em nenhum momento ficou ali só, né, jogando, fez em blocos baixos, é verdade, mas atacou com o Nildo, atacou com o João de Deus, atacou com o próprio Kiko, que estava jogando de primeiro volante, vira e mexe ele aparecia na área, a zaga com o Maílson e o Raiká também passou uma segurança, né, e o Vinicinho, que é o lateral direito, subia em alguns momentos, né, fazia tinha uma correria ali pelo lado direito. O Sport, o estilo que o Mariano Souza ele colocou o Sport para jogar é que teve uma dificuldade. Não é porque o Sport não foi ofensivo, que foi, só que teve muitas dificuldades para criar jogadas. E aí ele tem que analisar com calma como é que ele vai procurar esse caminho. Quando ele fez a mudança, e aí ele mudou o esquema, né, para um 4-3-3, que aí ele tira o Cassiano, aí coloca o Paulinho, né, colocou em campo o Fábio Matheus, porque o Ítalo acabou sentindo uma lesão, ou melhor, sofreu uma lesão na partida, o Sport ficou mais agressivo. Você colocou um jogador como o Fábio Matheus, jogando de segundo volante, dando passes, conseguindo praticamente vira e mexe, aparecer quase como um meia, né, ajudando ali nas jogadas. E o Paulinho sendo mais agressivo, aí o Sport teve ali mais um controle da partida no segundo tempo. No primeiro tempo, o time, para o estilo de jogo que ele quer, demanda um tempo, né? Com 3 zagueiros, precisa também ter um meio-campo que tenha mais eles consigam mais trocar passes. Que eu vi em alguns momentos, Vitor e ouvintes da Transamérica, o Sport um pouco perdido no meio de campo. Vira e mexe o Fabinho, não sabia para quem tocava. O Alan chegou agora há pouco também, né? Eu achei que ele tava... Quando ele puxava pro ataque, o Zé pode ajudar com isso, porque foi jogador, né? E consegue identificar isso no olhar, né? É aquela coisa, sabe, Zé? Quando o cara coloca a bola pra frente, você sente que ele parece estar com o freio de mão puxado, ele quer acelerar, mas a musculatura não vai. Eu senti isso do Alan Ruiz. Na verdade, o Alan Ruiz, porque a gente viu o final de temporada dele, mesmo ele se machucando,
Mas a gente já viu uma outra dinâmica. A gente já viu uma situação onde o que ele pensava para fazer, ele conseguia realizar com a bola que já estava quase entrando de férias. Então tem essas situações que a gente fica se imaginando por que no começo de temporada isso não acontece. Não acontece porque você tem o seu período de férias que você tira para relaxar. Os próprios preparadores físicos pedem para você fazer uma atividade completamente diferente da do futebol, mas jogador de futebol não tem jeito. Por quê? O jogador de futebol para de jogar e continua batendo suas peladas nas férias. Porque vai fazer a pelada. Não existe a pressão A psicológica. confraternização de jogador de futebol, como é que é, Zé? Claro, a confraternização é com churrasco, né? Não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Aí você vai relaxar. Churrasco, cerveja e jogo. Claro, o que acontece é o seguinte, você vai para relaxar, e você vai completamente relaxado para uma pelada, para os amigos, para brincar, para sacanear. Arbitragem, e nós tivemos queixas do Petrolina e queixas do Flamengo de Arco Verde. Flamengo questiona pênalti não marcado a favor dele, Flamengo, num lance ainda no primeiro tempo. O jogo estava 1-0 para o Náutico. Se tivesse o pênalti marcado, poderia ter a oportunidade do empate ali ainda no primeiro tempo. E tivemos também as queixas do Petrolina, que contesta o pênalti marcado pela Débora Cecília, que garantiu para o Sport a oportunidade, que foi convertido em gol. O gol que deu a vitória ao Sport, o pênalti lá em cima do Romarinho, convertido pelo Zé Roberto. Eu digo o seguinte para você, Moisés, no lance do Sport, eu não vi pênalti. E no lance do Náutico, eu vi pênalti. Então, para mim, 2 erros da arbitragem. Vitor, eu tava de frente para esse lance do Romarinho, na hora que ele recebe ali pela esquerda, vai para dentro da jogada e faz a jogada em cima do Maílson e do Raikar, que é os zagueiros do Petrolina, e tinha ali o Vinicinho chegando. E confesso que no momento que acontece o lance, o Tarsis faz pênalti em cima a favor do Sport. O que é que você viu, Moisés? Eu na hora falei que foi pênalti, tá? Porque o Romarinho, ele faz a jogada, ele puxa, ele faz o lance, ele faz o corte, e aí ele recebe uma chegada por trás, ali, não é nítido, mas tem uma chegada por trás, ali na perna esquerda dele. Imagem. Né? Pela imagem eu não consegui ver isso. E ele chega e acaba sofrendo o pênalti. E eu no momento fiz, é pênalti. Depois, com calma, eu fui analisar a imagem, porque eu vi aí as reclamações do Petrolina, e aí a gente vai com calma, porque ali no calor do jogo, né, Vitor? Você tá ali no ao vivo, você traz a informação que você tem naquele momento. Quando você tem a imagem, você vai com calma para analisar, né? E aí com a imagem melhor também, né? Com um ângulo melhor. E a imagem vai, volta. Isso, aí você vai, mas enfim. Aí, após eu analisar com calma o lance, eu não daria o pênalti, tá? Porque é como se o Romarinho ele tivesse chutado nada e caiu e o pênalti aconteceu. E aí a Débora acabou marcando o pênalti. Mas é compreensível, né, a marcação do pênalti a favor do Sport. Não é uma coisa bizonha, tá? Porque, de fato, para quem tá dentro do Flamengo, o Sport faz o Romarinho sofre o pênalti, tá? Já o do Flamengo, aí para mim foi um erro de arbitragem. Porque o lance é muito claro, viu? O é muito claro. Como é o nome dele? Eu não notei. Bruno, né? Anderson Marques, o árbitro? Não, o jogador do Flamengo que sofre o pênalti. O menino lá, o Bruce Pérez, né? Registrei. Ele sofreu o pênalti, né? Ele tem uma carga ali por trás. Na hora que ele vai no lance, que ele já vai chegando no Wagner, o jogador do Náutico comete a falta. Ele toma a bola, mas ele dá um empurrão por trás. Pra mim foi pênalti, Vitor. Deixa eu só ouvir o Zé sobre esse assunto também, que a gente tá na reta final aqui do nosso horário. Zé, pra você, os 2 lances. Os 2 lances pra mim foram pênaltis. O de Romarinho foi visível, porque o Romarinho, o Moisés falou agora mesmo, ele não chutou nada. Claro, ele não chutou nada porque ele foi interceptado, pelo zagueiro do Petrolina. E aí ele já imediatamente, quando o Romarinho se preparou para chutar, ele já veio e travou aquilo ali. Então, para mim, pênalti. E o lance do Flamengo também, pênalti, porque na hora que ele já se preparava para chutar, aí a gente já vê com um pouquinho mais de calma, né? Aí já foi um lance de VAR. A gente não pode nem culpar a arbitragem, porque o lance é muito rápido
E aí, se a arbitragem não tiver o Pra voz, você, ele não só consegue. o Flamengo tem o que reclamar, né? O Flamengo tem que reclamar. O Petrolina, não. Legal, Zé. Brigadão, hein? Um abraço, Zé. É com o coração partido que eu vos deixo. Um abraço grande de Vitor, um abraço Túlio, um abraço Moisés, ouvintes Transamérica. É um poeta esse Zé. Cara, a recíproca é verdadeira. Valeu, Zé. Um abraço pra você. Moisés, um abraço, meu amigo. Um abraço, valeu. Um abraço, emoção, um abraço pra você, o grande Zé, Túlio Ramos e todos os ouvintes da Transamérica. Valeu, Vitor.